Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Quero compartilhar mais uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração neste dia. E antes de começar, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar. Você estará ajudando o canal a crescer e outras vidas serão alcançadas através do canal, tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal, não deixa de curtir. Se esse vídeo, se esse canal tem te abençoado, faça com que outras pessoas sejam abençoadas também, tá bom? Estou um pouco rouca, mas quero compartilhar com vocês. Não posso deixar de compartilhar com vocês essa palavra abençoada. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17, vai nos falar de um tempo em que Israel estava vivendo um período bem difícil. O povo estava voltado para a idolatria e adoração ao deus Baal. E Deus levanta Elias para anunciar um tempo de seca de 3 anos e meio. E o povo acreditava que Baal era o deus da fertilidade, o deus da chuva. E na verdade Baal não tinha poder nenhum. Então Elias ele anuncia a seca e Deus fala para ele se esconder no ribeiro de Querite. No ribeiro de Querite, Elias ele é sustentado por Deus, porque Deus envia corvos para levar alimento para Elias todos os dias. Elias tinha água do ribeiro, Elias tinha pão e tinha carne todos os dias, porque quem estava cuidando de Elias era o próprio Deus. Então o povo acreditava que Baal era o deus da fertilidade, era o deus da chuva, era o deus da provisão, mas na verdade quem é o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus da provisão? É o Deus de Israel. Então quem é que cuida de Elias? O Deus da provisão. E Deus manda a provisão todos os dias para Elias no ribeiro de Querite. Porém, como não estava chovendo, estava um tempo de seca, a Bíblia vai nos falar que o ribeiro secou. Quando o ribeiro seca, Deus envia Elias para Sarepta e diz para ele ir para Sarepta, uma cidade fora de Israel, e diz para ele ir porque Deus já tinha ordenado a uma viúva para cuidar dele. Então Elias obedece e vai. A palavra de Deus é: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Então Elias ele vai e ao chegar ele encontra uma viúva pobre. Guarde isso com você. Uma viúva pobre. Ela estava pegando lenha, outras versões vai dizer que ela estava pegando gravetos para preparar a sua última refeição. Porque o que ela tinha era um pouquinho, um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era tudo que ela tinha, era o resto que ela tinha, o que sobrou, mas só que era tudo. Então ela só tinha aquilo. Ela era uma viúva pobre. Então Elias ele chega e vê essa viúva pegando lenha. Mas só que ele pede algo para ela, mesmo vendo a situação dela, a intensidade da crise dela, ele pede algo para ela. Para aquela mulher, ela não tinha mais recursos, ela não tinha mais esperança. Até mesmo ela vai dizer: eu vou comer com meu filho e depois nós vamos morrer. Mas Elias, ele faz um pedido, mesmo vendo a situação dela. Ele diz assim: me traz um pouco de água. A água ela até conseguia dar, mas só que ele pede algo além. Ele pede algo que ela tinha, mas que era o tudo dela. Ele pede algo que ela tinha, mas que naquele momento era algo difícil de entregar, algo difícil de dar. E ele fala assim: me dá um pouco de água. E aí depois ele pede também pão, ele pede algo para comer.
Aí a viúva responde contando a história dela. Ela diz: eu tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Insuficiente para sobreviver. Eu vou fazer e depois eu e meu filho nós vamos morrer. Mas só que o que eu acho interessante é que Deus escolhe alguém sem recursos. Porque olhando para o que ela tinha, você pode dizer, não tem como. Então Deus escolhe alguém que tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Deus escolhe alguém que só tem isso para ser canal de provisão na vida do profeta. E ele fala assim: vai e faz o que você falou. Ele faz um desafio. E ele fala assim: vai e faz, prepara o pão, como você disse. Mas faz primeiro para mim. O que ela tinha só dava para ela e para o filho dela comer. E ele diz assim: faz primeiro para mim. E aí ele libera uma palavra, porque a farinha e o azeite não vai se acabar, não iria se acabar até o fim da seca, até o dia que o Senhor decidisse mandar chuva sobre a terra. E aí ela ouve aquilo, ela ouve aquele pedido, olha para a situação dela e ela vai. A Bíblia vai nos dizer que ela obedece. E quando ela obedece, o milagre, ele acontece. Guarda isso. Quando ela obedece, o milagre acontece. O que ele liberou sobre a vida dela? Se você fizer primeiro para mim, ele libera uma promessa, mas só que a promessa estava condicionada ao que ela ia fazer. Estava condicionada à obediência dela. Então ele diz assim: você vai e faz primeiro para mim. Se você fizer, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. E ela foi e fez conforme a palavra do Senhor. E esse episódio ele aponta para um princípio de provisão divina, que se manifesta quando a fé e a obediência elas se encontram. O milagre não foi um grande suprimento de uma só vez, mas um suprimento contínuo, porque a Bíblia vai dizer que ela comeu durante muitos dias. Essa passagem ela nos ensina que Deus nos dá o suficiente para cada dia. Estou sentindo Deus através desta palavra. Estou sentindo Deus e essa palavra ela tem um endereço. Essa palavra ela tem uma casa certa para alcançar no dia de hoje. Essa palavra tem um coração certo para alcançar no dia de hoje. Creia, toma posse dessa palavra. No dia de hoje tem uma provisão chegando para você no dia de hoje. Aleluia. A viúva ela tinha pouca esperança, mas a sua obediência resultou em um grande milagre. Quando aquela viúva tem uma ação, ela desfruta de uma reação. A ação foi dela, mas a reação veio de Deus. Assim como a viúva, nós passamos por muitos momentos difíceis. Eu, você, já passamos, estamos passando, ainda vamos passar por muitos momentos difíceis, onde parece que não há saída, como aquela mulher. Para ela ali era o fim, pegando gravetos para fazer a última refeição. Mas só que Deus mostra que Deus continua sendo o nosso provedor. Eu tenho certeza que você já desfrutou de uma provisão de Deus lá no passado. Eu tenho certeza que você tem desfrutado de uma provisão de Deus nesses dias. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai continuar desfrutando da provisão do Deus vivo. Você não serve a Baal, você serve ao Deus vivo, o Deus da provisão, o Deus da chuva. E é Ele quem vai prover para você.
Nós devemos simplesmente confiar em Deus. Mesmo quando os recursos parecem insuficientes, eu sei que isso é difícil, mas mesmo quando os recursos parecem insuficientes, parece que vai acabar, continua confiando em Deus. A viúva poderia ter se recusado o pedido de Elias, falar: não, eu não vou fazer, é meu filho. Vou pensar no meu filho, ou vou pensar num homem que chegou agora me pedindo. Não, eu vou pensar no meu filho. Só que ela escolheu obedecer. E muitas das vezes, Deus ele pede algo que é difícil de entregar. Deus nos pede algo que a gente olha assim e fala assim: como? Como entregar? Só tenho para mim. Mas mediante a sua obediência, Deus vai prover a resposta que você precisa. A viúva não era rica. Deus poderia usar um profeta, um empresário. Deus poderia, usar um empresário, um fazendeiro. Poderia usar alguém com condições, mas Deus pega uma viúva pobre, que não era influente. Mas Deus escolheu para ser parte do milagre. E o milagre da providência não veio só para ela, veio para ela e veio para o profeta. Deus usa uma pessoa comum para cumprir os seus planos que são sem limites. O milagre não foi um estoque abundante, mas um suprimento diário, todos os dias. Eu imagino aquela mulher olhando, lembrando do dia que ela foi pegar lenha, do dia que ela disse para o profeta que só tinha um punhado de farinha. E eu imagino os dias passando e ela olhando e vendo a farinha, o azeite, que ela achou que ia acabar, não acabou. Eu imagino todos os dias ela olhando e desfrutando da provisão de Deus. Eu quero terminar dizendo algo para você que está aí do outro lado. A história dessa viúva e de Elias é um exemplo de fé para mim e para você. Não só um exemplo de fé, mas como um exemplo também de obediência. Que possamos obedecer à voz de Deus, ainda que seja difícil, mas que possamos obedecer e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim e para a tua vida. Essa mulher nos ensina que Deus cuida daqueles que confiam nele, independente das circunstâncias. O segredo está em confiar inteiramente a Deus. Assim como essa viúva, nós estamos dispostos a confiar e obedecer a Deus, mesmo quando parece não haver recursos. Que possamos confiar e saber que o suprimento que vem de Deus, que vem do alto, ele nunca falha. Eu imagino essa mulher dentro de casa, cozinhando, fazendo lá o, o, o alimento para Elias, sentindo o cheiro tomando conta da casa, mas ela dizendo: não é para mim, não é para você, meu filho. Primeiro é para o profeta. E quem faz primeiro para o profeta, quem faz primeiro para Deus, não fica desamparado. A Bíblia mesmo vai nos dizer: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu te pergunto: foi acrescentado na vida dela ou não? Então, o segredo está fé, obediência e buscar primeiro o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ser abençoado todas as semanas. Deus te abençoe.